Vamos continuar com vozes verbais, só que agora vamos nos concentrar na voz passiva. A voz passiva é aquela cujo sujeito é o alvo, o paciente da ação. E nós temos visto voz passiva analítica, que é aquela voz passiva com locução verbal, o verbo principal no particípio. Mas há dois tipos, olha aí na sua telinha, porque a gente vai conhecer agora. A voz passiva pode ser sempre, é claro, que nessa voz passiva o sujeito é paciente. Quer dizer o quê, Tereza? Quer dizer que ele é o alvo da ação e não o agente da ação. Ser alvo da ação é uma característica, o sujeito ser alvo da ação é a característica da voz passiva. Só que ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode ser voz passiva analítica ou voz passiva sintética. Esta voz passiva sintética é chamada de pronominal. Na voz passiva analítica, olha a frase comigo. Gatinhos são doados na feira de adoção. Gatinhos é o sujeito. São doados é uma locução verbal. Os gatinhos não doam, eles não são o agente, eles são o alvo da doação. Isso aqui é uma locução verbal. Essa locução verbal é típica da voz passiva analítica. Nesta locução verbal eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo ser, e eu tenho um verbo principal, que é o verbo da ação. A ação foi de doar, certo? Esse verbo principal está sempre no particípio, que é esta flexão verbal terminada em ado ou ido, né? Ferido, amado, estudado. Isso aqui é típico de voz passiva analítica. Aqui nesta frase eu não tenho agente da passiva. Olha só. Gatinhos são doados na feira de adoção. Subordina-se ao verbo, responde a pergunta onde eles são doados. É adjunto adverbial de lugar. Então, aqui eu não tenho agente da passiva. Ou seja, eu não sei quem doa os gatinhos. Não existe agente da passiva. Nem toda voz passiva tem agente da passiva. Mas a voz passiva analítica permite o agente da passiva. Então, eu poderia ter dito aqui: gatinhos são doados na feira de adoção por organizações de amparo aos animais. Seria o agente da passiva, certo? Não há aqui, porque nem toda voz passiva pede, exige agente da passiva, mas poderia haver. Agora, eu posso dizer isso mesmo na voz passiva sintética ou pronominal. Doam-se gatinhos na feira de adoção. Equivale a gatinhos são doados. Doam-se gatinhos. Gatinhos continua a ser o sujeito, porque não há objeto direto, né? Eu não posso dizer que isso aqui é objeto direto, porque não há objeto direto na voz passiva. Isto aqui é chamado de partícula apassivadora ou pronome apassivador. De agora em diante, nós vamos simplesmente chamar de PA. Isso é uma PA, quer dizer que é uma partícula apassivadora. Doam-se gatinhos na feira de adoção. É diferente de doam gatinhos na feira de adoção. Se eu disser doam gatinhos na feira de adoção, eu terei aqui um sujeito indeterminado, ou seja, alguém doa gatinhos, mas eu não sei quem, nem sei quantos, então é um sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do plural, mas este sujeito indeterminado seria o agente da ação de doar. Posso até pensar em colocar um eles aqui, eles doam gatinhos. Faria sentido, certo?
é um sujeito indeterminado, agente, gatinhos, o verbo doar seria um verbo transitivo direto, gatinho seria o objeto direto. Mas volta para a frase aqui da sua esquerda. Doam-se gatinhos na feira de adoção, eu tenho este ser. Então, este ser inviabiliza eu entender que há um eles aqui, eles doam-se gatinhos. Não, sem o ser, eu posso entender isso. Doam gatinho, eles doam gatinhos. Mas a presença do ser inviabiliza essa possibilidade de eu achar que há um eles aqui, eles doam-se gatinhos. Não. Então, na verdade, a única diferença entre esta frase aqui, sem o ser, em que o sujeito é agente e está, portanto, na voz ativa, e esta aqui com o ser, em que o sujeito é paciente e está na voz passiva, a única diferença entre esta frase 1 e esta frase 2 é a presença do ser na primeira. Bom, então ele é o responsável por tornar esta frase uma frase na voz passiva e de tornar inviável a possibilidade de eu pensar que há um sujeito agente, eles doam-se gatinhos. Não faz sentido. Por isso, este ser é chamado de partícula apassivadora, porque ele sozinho, transforma uma frase que estava na voz ativa em uma frase que está na voz passiva. Essa é a voz passiva sintética ou pronominal. A voz passiva sintética ou pronominal, ela é formada com o auxílio da partícula C. E na voz passiva analítica eu não tenho uma partícula C. Vamos lá. Partícula apassivadora C. Só vai se unir a verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, porque nós já vimos isso. O verbo ser transitivo direto ou ter transitividade direta é condição, é requisito para a voz passiva. E se eu tenho o ser como partícula apassivadora, a frase está na voz passiva. Logo, o verbo ao qual o ser se liga só pode ser transitivo direto ou direto e indireto, mas ele tem de ter transitividade direta. A segunda condição para o ser uma partícula apassivadora é que a frase em que ele está, além de ter um verbo transitivo direto, admite transposição para a voz passiva analítica, que é aquela voz passiva com locução verbal. Vou fazer um bocado aqui para a gente entender. Constatou-se a fraude. Quem constata, constata algo. Verbo transitivo direto. Aí eu tenho um ser. Vou tentar transpor essa frase para a passiva analítica. Constatou-se a fraude foi constatada. Ok, então olha um checklist que eu estou fazendo. O verbo é transitivo direto? Sim. A frase admite transposição para a passiva analítica? Sim. Ah, então o C é uma PA. Se o C é uma PA, a fraude é o sujeito. Porque na voz passiva não há objeto direto. Ainda que o verbo seja transitivo direto, na voz passiva há sujeito. É assim, é como se fosse uma equação matemática. Se eu tiver um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto. Mas, se eu tiver um verbo transitivo direto, acompanhando este verbo uma partícula apassivadora, eu não vou ter mais objeto direto. Se eu tiver um verbo transitivo direto acompanhado de partícula apassivadora, eu vou ter o sujeito e não o objeto. É isso. O que é objeto na voz ativa vira sujeito na voz passiva. Olha aqui. Percebeu-se a irregularidade e a ilegalidade. Checklist. Quem percebe, percebe algo. É um verbo transitivo direto.
Percebeu-se a irregularidade e a ilegalidade. Vamos transpor para a passiva analítica, para a passiva sintética. Vamos lá. A irregularidade e a ilegalidade foram, porque o verbo aqui está no passado, foram percebidas. Ok, deu tudo certo. Então, significa que este ser é uma partícula passivadora e este termo aqui é o sujeito. Porque se eu tenho verbo transitivo direto mais partícula passivadora, eu tenho o sujeito. Vou fazer uma pausa para explicar. Essa partícula passivadora pode vir antes do verbo. O que vai determinar a posição da partícula passivadora antes ou depois do verbo são regras de colocação de pronome que nós só vamos estudar lá na frente. O sujeito, em regra, vem posposto ao verbo. Esse sujeito aqui, paciente, na voz passiva sintética, em regra, ele aparece posposto ao verbo. Posposto ao verbo. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto, seguido de uma partícula passivadora, seguido de um sujeito. E aí a gente vai ter que juntar com uma regrinha de concordância, porque não pode aprender uma coisa e esquecer outra. Então, olha só aqui para mim. Percebeu-se a irregularidade e a ilegalidade? A irregularidade e a ilegalidade é o sujeito, porque já vi que é uma partícula passivadora. Não é objeto direto. Mas é um sujeito posposto. Vou evocar a sua memória. Qual é a regra particular de concordância verbal com sujeito composto posposto ao verbo? Vamos lá, lembre. Pode ser que o verbo concorde no plural, que é a regra geral de concordância com o sujeito composto, ou o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. E foi isso que aconteceu aqui. Percebeu-se a irregularidade e a ilegalidade, o verbo está concordando com o primeiro núcleo desse sujeito composto, posposto ao verbo. Olha aí na sua telinha que eu vou lhe dar uma opção aqui. Poderia ser também perceberam-se. Perceberam-se a irregularidade e a ilegalidade, sem problema. Poderia ser perceberam. Perceberam-se, porque isso aqui é um sujeito composto, posposto ao verbo. Evitaram-se desvios. Quem evita, evita algo. VTD. Eu tenho um C. Vamos ver se a gente consegue transpor para a passiva analítica. Desvios foram evitados. Desvios foram evitados. Ok, então, checklist. As duas condições foram atendidas. Significa que o C é uma PA. Se o C é uma PA, apesar de o verbo ser transitivo direto, desvios é o sujeito. É por isso que o verbo está no plural. Porque eu tenho aqui um sujeito simples, cujo núcleo está no plural. Evitaram-se desvios. Alugam-se salas, porque salas são alugadas. Vendem-se apartamentos, porque apartamentos são vendidos. Evidenciou-se que houve corrupção ativa e passiva. Quem evidencia, evidencia algo. Verbo transitivo direto. Olha o C aqui. Vou facilitar a minha vida, a sua, a de todo mundo. E vou lembrar que isso aqui é uma oração. Esta oração pode ser substituída por isso. Certo? O que significa? Significa que esta oração é uma oração subordinada substantiva e significa também que este que a introduz, uma oração substantiva que pode ser substituída por isso, este que é uma conjunção integrante. Então, vamos abstrair, vamos imaginar o isso no lugar da oração? Evidenciou-se isso. Evidenciou-se isso. É igual a isso foi
evidenciado. Bom, então, as duas condições foram atendidas. O verbo é transitivo direto, a frase admite voz passiva analítica, então o C é uma PA. Se o C é uma PA, esse isso, o que quer que seja, é o sujeito. Neste caso, o sujeito é esta oração. Vamos lembrar? Sujeito oracional. Tereza está misturando tudo. Pois é, a vida é assim. Então, vamos lembrar aqui comigo? Oração subordinada substantiva, subjetiva. E é por conta disso, de este verbo aqui ter um sujeito oracional, que ele está na terceira pessoa do singular. Porque quando um verbo tem sujeito oracional, ele fica na terceira pessoa do singular. Na verdade, vou criar aqui um protocolo para a gente, tá? Vou criar aqui umas frases. Eu digo assim: notou-se X. Imagine que esse X é uma variável. Quem nota, nota alguma coisa, o verbo é transitivo direto, eu posso dizer que X foi notado. Ou então eu digo assim: impôs-se X a Y. Impôs-se limite à criança mimada, por exemplo. Estou usando isso aqui como variável, tá? Mesma coisa de dizer X foi imposto a Y. Este AY seria o objeto indireto, porque eu estou abstraindo. Porque quando a gente abstrai, a gente entende. A gente não entende só aquela frase, a gente vai entender qualquer uma. Ou então eu digo assim: observou-se X. Quer dizer que X foi observado. Faz-se X. Equivale a X é feito. E por aí vai. Posso aqui dar inúmeros exemplos. Ó, vou falando para você entender. Percebeu-se X, X foi percebido. Vê-se X, X é visto. Ouviu-se X, X foi ouvido. Escreveu-se X, X foi escrito. Trouxe-se X, X foi trazido. E por aí vai. Toda vez que isso ocorrer, e você está vendo que esses verbos aqui têm transitividade direta, o verbo impor aqui, além de ter transitividade direta, tem indireta também. Toda vez que isso acontecer, escreveu-se X, X foi escrito. Fez-se X, X foi feito. Ouviu-se X, X foi ouvido. Vê-se X, X é visto. Toda vez que isso acontecer, escreva aí, olha o seu protocolo. Significa que este ser, em todas essas ocorrências, este ser será uma partícula passivadora. Significa também que o X, o que quer que ele seja, será o sujeito. Então, é como uma equação matemática. Quando a gente entende isso, a gente entende qualquer frase. Então, toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto, ou aqui, como neste caso, verbo transitivo direto e indireto, não interessa, interessa que ele tenha transitividade direta. E eu puder transpor, o que eu fiz aqui foi transpor para a voz passiva analítica. Toda vez que isso acontecer, toda vez, o C será uma PA, será uma partícula passivadora, e esse X será sujeito, com o qual o verbo vai concordar, tá? Esse sujeito é que vai determinar, claro, porque isso é regra de concordância, determina a concordância verbal. E aí é importantíssimo
Isso, porque muitas bancas nem gostam de cobrar a função do ser. O que elas cobram mesmo é a concordância verbal com o sujeito na voz passiva sintética. Dão-se aulas particulares a alunos carentes. Dão-se. Por que dão-se? Porque eu digo aulas são dadas. Cheguei a minha equação. Dão-se x são dados, só que o x aqui é um sujeito que está no plural. Este ser é uma partícula passivadora. Então, é um protocolo, tá? E esse sujeito, vamos lembrar, este sujeito pode ser nominal. Sujeito nominal é substantivo, pronome substantivo, ou numeral substantivo, ou ele pode ser um sujeito oracional. Nós vimos aqui no slide anterior, isso aqui, esse X aqui, observou-se isso, evidenciou-se isso, era um sujeito oracional. Porque o sujeito sempre pode ser nominal ou oracional. Então, é um protocolo. Vamos aplicar? Concordância na voz passiva sintética. Passando-se a frase restaura as franquias legais para a voz passiva pronominal, obtém-se, segundo as normas da escrita padrão, restaura-se as franquias legais. Não. Aqui, sem o ser, na frase original, o verbo era transitivo direto e ele tinha objeto direto. Na frase de baixo, ele pôs o ser. Ele me deu uma PA. Isso aqui é um verbo transitivo direto mais partícula passivadora. Esse termo aqui passou a ser o sujeito. E aí, se este termo é o sujeito, deveria ser restauram-se as franquias legais, que equivaleria a as franquias legais são restauradas. Certo? Então, este item está errado. Na economia, por exemplo, mudam-se os valores de uso concreto e qualitativo para os valores de troca geral e quantitativa, preservando-se a correção gramatical do texto, bem como sua coerência argumentativa. A forma verbal mudam-se poderia ser empregada também no singular. Muda, quem muda, muda algo. Verbo mudar mais partícula passivadora, porque eu já fiz a transposição para a passiva analítica para comprovar que é uma PA. Mudam-se os valores, equivale a, escreva aí do lado, os valores são mudados. Mudam-se os valores são mudados. Isso aqui é o sujeito. Se é o sujeito, o verbo tem que estar no plural. Não pode estar no singular, não. Errado. 3. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal encontram-se os direitos econômicos poderia ser flexionada no singular. Encontra-se os direitos. Não. Quem encontra algo. VTD. Aí eu tenho um C. Encontram-se os direitos são encontrados. Aí então o C é uma PA. Por quê, Tereza? Porque o verbo é transitivo direto, porque a frase admite voz passiva analítica, então os direitos é o sujeito. Porque eu já sei que eu tenho uma equação, VTD mais PA mais sujeito. Não existe VTD mais PA mais objeto direto, porque se a partícula passivadora está na voz passiva, não há objeto direto. Então tinha que ser encontram-se. Não poderia ser encontra-se, não. O item está errado. 4. Permanece gramaticalmente correto o trecho produtos como a gasolina ou o diesel eram simplesmente descartados. Ele me deu uma voz passiva analítica, né? Produtos eram descartados. Vendo essa frase aqui, está na voz passiva analítica. Olha aqui a locução verbal, eram descartados. Se reescrito da seguinte forma: simplesmente descartava-se produtos. Não.
Descartar é verbo transitivo direto, mas este C é uma PA. Descartava-se produtos, produtos eram descartados. Então, produtos é o sujeito. Então o certo seria dizer descartavam-se produtos. Produtos eram descartados. Tudo errado, tudo pelo mesmo raciocínio. 5. Está gramaticalmente correta e preserva o sentido original do texto a seguinte reescritura do primeiro período do texto. Então, ele vai me dar aqui essa reescritura e ele está dizendo que ela está gramaticalmente correta. Vamos olhar? É legítimo hoje vincular cultura a uma concepção de recurso, em vista do qual se desloca e se assimila outros conceitos. Eu tenho o verbo deslocar e tenho o verbo assimilar, mas eles não estão sozinhos. Eles estão acompanhados, ambos, da partícula ser. Então, vamos começar nossa ladainha, nosso processo, nosso protocolo. Quem desloca, desloca algo. Quem assimila, assimila algo. Esses verbos estão associados ao ser. Vamos transpor para a passiva analítica, em vista do qual outros conceitos de cultura, vou deixar só o núcleo, são deslocados e são assimilados. Então este C é uma PA e este C também é uma PA. Significa que este termo, outros conceitos de cultura, é o sujeito, em vista do qual se deslocam conceitos. Conceitos são deslocados. Então deveria ser se deslocam e se assimilam outros conceitos. 6. O item aqui está errado. 6. Atendendo-se à norma gramatical, o primeiro período do texto poderia ser substituído pela seguinte construção. De novo, ele vai me dar uma frase, está dizendo que ela está gramaticalmente correta. Na atualidade, combate-se muito, em certos contextos de escrita, as abreviaturas. O que é que se combate? As abreviaturas. Quem combate, combate alguma coisa, o verbo é transitivo direto, mas olha o C aqui. Combatem-se as abreviaturas, porque as abreviaturas são... Combatem-se as abreviaturas, porque as abreviaturas são combatidas. Então, eu tenho, de novo, meu protocolo. Verbo transitivo direto, mais partícula passivadora, mais sujeito, com o qual o verbo deve concordar. O item está errado. 7. A correção gramatical e o sentido da oração. Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF, seriam preservados caso se substituísse a locução foram registrados por registrou-se. Vamos lá. Foram registrados 39 casos. Registrou-se 39 casos. Tá certo isso? Tá certo isso? Não, Tereza, erro de concordância, porque verbo transitivo direto, mais PA, mais sujeito. Registraram-se 39 casos, porque 39 casos foram registrados. Ele está dizendo que está certo, mas não está. 8. Entre elas, destacam-se a limitação da jornada diária para 6 horas, a obrigatoriedade de pagamento do auxílio-transporte, a concessão do recesso obrigatório de 30 dias após o ano de estágio e o limite máximo de 2 anos de permanência em uma mesma empresa. A concordância verbal permaneceria igualmente correta se, em lugar de destacam-se, fosse empregada a forma destaca-se. Vamos lá. Destaca-se X. X é destacado. X é destacado. Então, já sei que este C é uma PA. E que esse X é o objeto direto. Qual é esse X aqui na frase? Tudo isso é enorme. A limitação da jornada diária, tudo isso é o sujeito, que é esse X. Só que ele é um sujeito composto. Vamos circular? Vamos circular os núcleos?
Sujeito composto. Primeiro núcleo, limitação. Segundo núcleo, obrigatoriedade. Terceiro núcleo, concessão. Quarto núcleo, limite. Ah, então ele é um sujeito composto, posposto ao verbo. O verbo poderia, então, concordar com o núcleo mais próximo. Qual é o núcleo mais próximo? Limitação. Ah, então poderia ser destaca-se. Tá vendo? Tem de lembrar de tudo. Tem de lembrar a regra de concordância, tem de lembrar que isso é uma PA, que esse termo é um sujeito. 9. Conta-se que as marcas de sangue da negra não saíram nunca da parede. A forma verbal conta-se poderia estar flexionada no plural? Não, não poderia. Conta-se isso. Conta-se isso. Quem conta, conta algo é um verbo transitivo direto. Só que isso é uma partícula passivadora. Conta-se isso equivale a isso, é contado. O isso é uma variação do X, né? Do X lá atrás. Ah, então esse isso é o sujeito. Só que é um sujeito oracional. Certo? Esse que aqui é uma conjunção integrante. Qual é a regra de concordância de um verbo cujo sujeito é uma oração? Ah, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, o item está errado. Não posso colocar esse verbo no plural. Eu tenho que permanecer, tenho que deixar esse verbo no singular. Notou-se ou nota-se que. Não preciso nem terminar a frase. Eu sei que é nota-se isso, que equivale a dizer que isso é notado. Então, o que quer que seja que este que introduza, eu saberei aqui que este é um verbo transitivo direto, este ser é uma PA, e isso aqui será o sujeito oracional. Já substituí por isso, nota-se isso, nota-se que, nota-se isso é notado. Tá vendo? E sujeito oracional é que leva o verbo para a terceira pessoa do singular. 10 e última. Após análise das faturas de um dos contratos, constatou-se que os consultores apresentaram regime de trabalho incompatível com a realidade. A oração que os consultores apresentaram regime de trabalho incompatível com a realidade funciona como complemento da forma verbal constatou-se. Não. Vamos abstrair aqui. Constatou-se que qualquer coisa. É esta a oração que ele está me dando. Vamos substituir. Constatou-se isso. E aí eu já sei imediatamente que este que é uma conjunção integrante e que esta oração que ele introduz é uma oração subordinada substantiva. Ponto. Mas agora eu vou fazer outro protocolo. Constatou-se isso é igual a isso, foi constatado. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto, uma partícula passivadora e um sujeito, que é esta oração. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Esse sujeito aqui, que é esta oração, é um sujeito oracional. O examinador está dizendo que é um objeto, que é um complemento, né? Que é um objeto. Mas não é. Por que não é? Porque o ser é uma partícula passivadora. E onde há partícula passivadora, não há objeto direto. Onde há partícula passivadora, há sujeito. Tereza, percebe-se que este assunto é complexo. Tudo bem, vamos lá. Percebe-se isso. Então, que este assunto é complexo é uma oração subordinada substantiva. Percebe-se que, percebe-se isso, o que é uma conjunção integrante. Percebe-se isso é percebido. Então, esse isso, que é essa oração, que este assunto é complexo, é um sujeito oracional. É complexo, mas você tem que internalizar isso e fazer análise sintática até quando assiste
a filme na Netflix. Sempre. Daqui a pouco a gente volta.